Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre todos. Amados, hoje entramos no segundo dia de exposição do livro de Jó e estarei expondo os capítulos de 4 a 7. No capítulo 4, começa a longa e tediosa controvérsia entre Jó e seus 3 amigos. Elifaz e Bildade falam 3 vezes, cada um respondido por Jó. Já Zofar fala 2 vezes, com as réplicas correspondentes de Jó. Jó, porém, profere sua última palavra, o longo discurso dos capítulos 27 ao 31, no qual ele dá um resumo de tudo o que defendeu, a saber, sua própria integridade. Mas o problema de seu sofrimento permanece inexplicado. A polêmica é progressiva. O pensamento que os 3 amigos seguem é que todo sofrimento é resultado da justiça de Deus e, portanto, punitivo. Por esse princípio, eles defendem de maneira dogmática à medida que a polêmica continua. Eles se tornam mais ásperos, suspeitos e, finalmente, quase abusivos. As respostas de Jó são inicialmente marcadas pelo desespero, mas então a esperança entra em cena. Em certa medida, Jó se eleva acima de seus sofrimentos ao responder aos seus amigos de maneira até mesmo branda. Ele tem a última palavra, mas, como já foi dito, o mistério e o problema de seu sofrimento não são esclarecidos. Não há nenhuma razão para se acreditar que os amigos de Jó tenham vindo a ele com intenções de hostilidade. Ao contrário, eles deixaram suas ocupações e suas responsabilidades familiares. Viajaram, aparentemente de longe, enfrentando riscos e perigos, a fim de lamentar e confortar seu amigo. Nos versos de 1 a 11 do capítulo 4, Elifaz, cujo nome significa Deus é vitorioso ou força de Deus, era edomita, originário de Temã, centro renomado de sabedoria. Elifaz foi o primeiro dos 3 a falar, porque, sem dúvida, era o mais velho e o mais sábio do grupo. Seu silêncio inicial se devia ao seu respeito e também à sua compaixão e perplexidade diante do estado de Jó. Profere então palavras de conforto, de ânimo e de aviso. Espera que, fazendo-o, não ofenda o amigo. Fala movido pelo amor à verdade, constrangido por um sentido de dever para com seu amigo, suas convicções e o seu Deus. Começa por lembrar a Jó a missão que realizou no passado e como ele a desempenhou brilhantemente. Jó conheceu o ministério aos abatidos, praticou-o com dedicação, soube amparar os que muito sofriam. Agora que se encontrava no mesmo caminho, que aplicasse a si mesmo as palavras de conforto que dirigira outrora aos outros. Devia refugiar-se na consolação que lhe dava a sua religião. Afinal, não era a piedade e a vida íntegra sua segurança? Nessa fase inicial do debate, Elifaz ainda não duvida da virtude de Jó. Ao contrário, encontra nela uma razão essencial para ele conservar a esperança. Depois de se referir ao magnífico ministério de Jó junto aos necessitados, Elifaz dá então expressão às suas percepções da lamentação de Jó. Esse terrível grito de angústia ainda presente em sua mente e seu coração. Jó revelara um ardente e apaixonado desejo de ser consumido pela morte. Sem dúvida, algumas vezes a origem da aflição do homem é enigmática, desconhecida, mas a doutrina da retribuição individual é confirmada pela própria experiência.
E deixa então eu abrir um parênteses aqui. A chamada doutrina da retribuição de Deus diz respeito aos atos maus dos homens, sejam eles regenerados ou não. Os atos de retribuição estão diretamente relacionados com os atributos da santidade e da ira de Deus. Eles mostram que os seres racionais não podem ficar sem punição, nem escapar de suas consequências. Deus é um ser absolutamente justo e ele sempre dá a paga que os homens merecem. O princípio bíblico aqui vale com toda a força. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. A doutrina da justiça retributiva é a base do ensinamento da ortodoxia ou da doutrina de sabedoria, ou também como é chamada, doutrina sapiencial. Mas Jó é convidado a procurar em sua memória. No fundo, ele bem sabe que os homens retos nunca são exterminados. Ele lhe faz aqui um cumprimento que, aliás, deve ser sincero. É por causa da sua retidão que Jó não deveria ceder ao desespero nem temer a morte. Ele faz não perceber que Jó, longe de temer a morte, a pede com o mais vivo desejo. A progressão das ideias é finamente traçada. O verso 7 sugere que Jó seja inocente, mas o verso 8 muda de tom. Elifaz continua aparentemente a louvar Jó, comparando de forma implícita com os que cultivam a iniquidade, mas declara de fato que a desgraça é sempre a colheita de uma semente maligna. Elifaz ainda não sabe se Jó é inocente ou culpado, mas em seu espírito considera as duas possibilidades. Olha a lógica dogmática. Jó, se você é justo e sofre assim, então Deus está destituído de toda justiça. Mas se Deus é justiça e você sofre desse jeito, então significa que você lavrou a iniquidade e semeou a maldade. E todo o seu sofrimento é a sua própria colheita. Mas lembra-lhe Elifaz que a morte repentina e inesperada é a porção dos maus, jamais a porção dos inocentes. O rugido do leão é talvez uma referência dissimulada aos gritos de dor que o próprio Jó emitiu e que ele designou com o mesmo termo. Se Jó ruge como leão, Elifaz parece insinuar que ele se lembre que esse nobre animal é o símbolo do mal e que o princípio da justiça retributiva não se aplica só aos indivíduos, mas também ao leãozinho e os filhotes da leoa. Eles recebem a pena merecida pelos pais. Dos versos 12 a 19 do capítulo 4, Elifaz replica as palavras que Jó proferira e nas quais estava implícita uma crítica a Deus, a forma como Deus procedera para com ele. Como pode o frágil e imperfeito homem mortal atrever-se a criticar as ações do seu Criador? Ele fortalece o seu argumento narrando de forma expressiva uma visão que uma vez tivera. A misteriosa voz demonstrara claramente todo o absurdo da pretensão do homem mortal ser justo perante o seu Deus. A versão mais justo do que Deus é gramaticalmente possível, mas menos fiel à ideia. Jó nunca pretendeu ser mais justo do que Deus. Pretensão absurda da parte de qualquer homem. Apenas lamentar uma miséria da qual pensava não ser merecedor. Mas quando os próprios servos celestiais de Deus são incapazes de o servirem de uma forma absolutamente perfeita, quando até mesmo esses falham, como ousa o homem insinuar pela sua conduta e pelas suas atitudes
a completa justiça e a sua intocável dignidade? Analisando a inferioridade do homem diante dos anjos em termos de sua mortalidade, ele faz concorda com o veredito divino contra o corpo do homem, que é pó. Em comparação com a vida dos anjos, a vida humana é como a traça, é transitória. A morte do homem é como o desmontar de uma tenda, quando suas cordas são desamarradas. No capítulo 5, dos versos 1 a 2, Elifaz pergunta agora se Jó, em vez de adorar só a Deus, não se dirige de preferência a seus santos. A ideia de um intercessor entre Deus e o homem, a qual perseguirá o espírito de Jó, pode ter sido concebida ironicamente por Elifaz nessa questão. Elifaz afirma implicitamente que a ausência de oração dirigida a Deus diretamente mostra que Jó pede em segredo a intercessão de seres celestes, e que semelhante absurdo é a evidência de sua culpabilidade oculta, o que explica a origem de seus males. Dos versos 3 a 7 do capítulo 5, além disso, se Jó não tem mais confiança em Deus, significa que ele cometeu o erro de julgar seu Criador e as intenções dele a seu respeito. O homem que julga Deus é insensato por excelência. A cólera e o zelo divinos não deixarão de exterminá-lo. O insensato parece às vezes escapar à retribuição divina, mas Elifaz se sente no dever de amaldiçoar a morada desse homem, cujos filhos pagarão pelos erros do pai. A implicação é evidente. A morte dos filhos de Jó pode muito bem ter sido consequência de uma maldição. Elifaz continua a discussão em tom de imparcialidade elevada. Não admite que a desgraça germine da terra como a erva. No verso 7, ele afirma que o homem nasceu para a tribulação, do mesmo modo que as fagulhas voam para cima. Dos versos de 8 a 17, Elifaz faz uma nova alusão à ideia de que Jó perdeu a confiança em Deus e que ele, no lugar de Jó, buscaria mais a Deus, entregando a ele sua causa. Elifaz ainda não sugeriu, contudo, que Jó deveria arrepender-se. Ele entoa uma exaltação em estilo de um hino, comparável às dos salmistas e de alguns profetas, e justifica seu conselho descrevendo o poder e a bondade de Deus que envia a fertilidade à natureza, a fim de manter a vida animal e a humana. O mesmo Deus intervém na história a fim de restabelecer o equilíbrio social quando ele está perturbado pela maldade do homem. Elifaz reconhece honestamente e, sobretudo, lucidamente que alguns sábios estão cheios de astúcia, mas Deus faz os astutos fracassarem, apanha os sábios em sua astúcia, os ardilosos em sua sabedoria, e torna inútil o conselho dos perversos, fazendo cair sobre eles densas trevas. Entretanto, livra o necessitado, trazendo-lhe esperança. Aceitar, diz ele, o castigo de Deus, castigo possivelmente enviado para corrigir algum defeito do caráter, é ter a certeza de que tudo acabará bem. A adversidade se torna advertência e, ao mesmo tempo, ocasião de se corrigir o caráter. Nos versos 18 a 27 do capítulo 5, ele vai falar que o Todo-Poderoso fere para curar. Portanto, suporte a dor e a cura se estenderá a toda e qualquer aflição. Seja ela nos campos, nos rebanhos, no lar, tudo será atingido pela prosperidade. Uma prosperidade que se prolongará até a velhice e será o seu deleite. O homem, em harmonia com Deus,
está também em harmonia com a natureza. No verso 19, os números são usados figurativamente para exprimir uma ideia de ilimitação. O Senhor te livrará de todas as angústias, quaisquer que sejam elas, e em nenhum caso o mal te tocará. Segundo certa versão, visitarás o teu redil, e nada te faltará. E conclui: descerás ao descanso em tua sepultura em idade avançada, bem maduro. Já analisamos tudo isso e comprovamos que é assim que acontece. Agora, pois, ouve e aplica esse conselho em tua vida, para o teu próprio bem, Jó. No capítulo 6, o discurso de Jó, que vem logo depois do primeiro discurso de Elifaz, não é propriamente uma resposta. Jó replica de modo muito geral. Começa pensando alto, continua com uma reprimenda e termina com uma oração. Nos versos 1 e 2, Elifaz encarou mal a impaciência com que Jó estava suportando o seu sofrimento. Jó acusa-o de olhar apenas para um dos pratos da balança. Se ele olhasse para o prato em que pesa a sua aflição, ele o encontraria infinitamente mais pesado. Nos versos 3 a 13 do capítulo 6, Jó continua: foram as minhas palavras precipitadas? Conclui Jó: não se condena o grito do aflito antes de se levar em conta a sua aflição. Esse é o seu argumento. Jó sente-se como um homem cujo corpo estivesse crivado de flechas envenenadas, disparadas pelo Todo-Poderoso. Não pode evitar que o veneno se lhe espalhasse pelo corpo. Não pode se conter de proferir palavras angustiadas e delirantes. Será que a sua situação está devidamente avaliada? Perceba as palavras no verso 4. Sinto meu espírito absorver seu ardente veneno. O seu grito de agonia tem uma razão de ser. Não é o caso do homem que se lamenta sem razão. Ele perdeu o gosto da vida, que ele compara à comida insípida, sem sal. Mas a morte, pelo contrário, parece ser imensamente desejável. A perspectiva da morte é seu único conforto. Note-se a seguinte tradução do verso 10. Então conheceria eu o conforto. Sim, exultaria na dor que não poupa, porque não neguei as palavras do santo. Acentua-se nessas palavras a perfeita tranquilidade com que Jó encara a morte, a sua total ausência de medo. A sua mente corre a encontrá-la, mesmo que para conhecê-la tenha que suportar as cruéis e implacáveis portas da dor e da angústia. Nada tem a recear da morte, nem do Deus cujos mandamentos jamais desprezou. A vida exigiu demais da sua força e da sua paciência. Ele, Jó, não pode lutar porque não é um super-homem com força de pedra e carne de bronze. Os seus recursos naturais esgotaram-se. Note o verso 13. Não desapareceu de dentro de mim tudo quanto poderia amparar-me? Não se me esgotaram todos os recursos? Dos versos 14 a 30 do capítulo 6, um homem que se afunda ao peso da aflição deveria poder contar com a simpatia dos seus amigos. A Jó foi negada essa simpatia, essa compaixão. Numa imagem notavelmente apropriada, Jó compara os seus amigos a ribeiros endurecidos pela neve e pela geada do inverno, que se derretem quando o tempo aquece, até que acabam por secar e desaparecer. Em seguida, mostra-nos rapidamente a imagem das caravanas árabes, sedentas,
que buscam estes ribeiros apenas para conhecer a mais amarga das desilusões. O verso 18, segundo a outra versão, diz: as caravanas se desviam de suas rotas, sobem para lugares desertos e vão de encontro à morte. O verso 21 sugere-nos uma razão para que os amigos de Jó se tenham tornado como cisternas rotas, cujas águas desapareceram. O pavor provocado pela contemplação da miséria de Jó esfriou sua compaixão e sua simpatia. Temem que, ao ajudar Jó, poderiam estar opondo-se à ação de Deus, que poderia atingi-los com calamidades semelhantes. Até o final desse capítulo, Jó vai contrastar o que ele esperava de seus amigos com aquilo que recebeu deles. Ele não lhes tinha pedido auxílio material, nem proteção do opressor e do tirano. Tinha esperado, sim, simpatia genuína e uma atitude reta. Mas o melhor que recebeu deles foi insinuações contra a sua integridade. Seus amigos haviam cometido o erro de interpretarem as suas palavras de um homem desesperado, dando-lhes uma interpretação literal, como se elas fossem friamente premeditadas. Ele estava pronto a sustentar a sua integridade, a encarar o mundo de cabeça levantada, consciência pura e olhar firme. Voltai no verso 29 quer dizer, mudai de atitude, procurai outro motivo para o meu tamanho sofrimento. No verso 30 já pergunta, está porventura pervertido o meu senso moral? Não saberei eu distinguir entre o bem e o mal? No capítulo 7, dos versos 1 a 5, numa sucessão de impressionantes imagens, Jó apresenta-nos a vida como uma dura batalha, na verdade uma guerra. É como o ingrato dia do jornaleiro, cuja única consolação está nas sombras da noite e no magro salário que recebe no fim do dia. Para Jó, nenhum repouso pode ser mais doce, nenhuma recompensa mais valiosa do que a morte. E será que isso é de admirar quando tudo que a vida lhe reserva são noites acordado e uma terrível e repugnante doença, cuja podridão das feridas geram-se vermes e nas rachaduras de sua pele verte-se pus? Dos versos 6 a 10 do capítulo 7, Jó agora medita na brevidade da vida. A vida move-se mais veloz que a lançadeira do tecelão. É como um vento, um sopro, como uma nuvem que se desfaz. Uma corrida para a sepultura de onde não se volta mais. Dos versos 11 ao 16 do capítulo 7, impelido pela miséria e pelo sofrimento, Jó lamenta-se amargamente. Ele diz, por isso não calarei a minha boca e falarei da angústia do meu espírito. Eu me queixarei da amargura da minha alma. Acaso sou eu o mar ou o monstro das profundezas para que cerques com guardas? Quando penso, meu leito haverá de consolar-me e minha cama aliviará meu sofrimento. Nem nele tenho sossego. Eis que me assustas com sonhos e me atemoriza com visões. Prefiro ser estrangulado e sofrer a morte. Sinto desprezo pela minha vida. Observe que, ao seu ver, é Deus que apavora Jó. E por isso a sua hostilidade se manifesta não só nos sofrimentos físicos, mas também nas divagações mentais e espirituais. A insônia e os pesadelos revelam uma deterioração psicológica que Jó atribui à crueldade de Deus. As suas dores são insuportáveis. A morte, mesmo no sentido de extermínio, é preferível à agonia prolongada. A ideia dos versos 17 e 18 é muito diferente da do Salmo 8, verso 4.
em que a pergunta que prende a atenção é: como pode um Deus magnífico e poderoso curvar-se ao ponto de notar a insignificante criatura humana e de se preocupar com ela? Aqui, porém, a pergunta é outra. Se Deus é tão grande, por que Ele não me deixa entregue a mim mesmo? Por que me prova e me examina o tempo todo? A expressão no verso 19, até que engula a minha saliva, é uma expressão ainda corrente entre os árabes e que significa, por um momento que seja. No verso 20, ele vai dizer: se pequei, que mal te fiz, guarda dos homens? Por que não para de me procurar? Porventura me transformei num fardo pesado e inútil para ti? Por que não perdoas as minhas ofensas e não apagas de uma vez os meus pecados? Porquanto em breve me deitarei no pó, e tu me procurarás. Contudo, eu já não mais existirei. Jó apela para Deus com o objetivo de que ele lhe mostre o que ele fez para tornar-se um alvo da perseguição divina. Quando Jó chama o Senhor de guarda dos homens, emprega um termo que normalmente descreve a Deus de modo positivo, como alguém que preserva seu povo. Entretanto, Jó parece ver em Deus um examinador irado, cujas visitas são inevitavelmente seguidas de castigos, já que não deixará de encontrar erro e imperfeição entre os homens. Amados, enquanto eu estudava para preparar essa exposição, não podia deixar de pensar em como a doutrina da retribuição ou da justiça retributiva está impregnada no meio cristão. Parece que ainda é a única forma de se explicar o sofrimento. Lembrei-me então do texto do Evangelho de João, em que Jesus viu um homem que era cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego, ele ou seus pais? Jesus lhes disse: nem ele pecou, nem seus pais. Mas isto se deu para que as obras de Deus nele sejam manifestas. Pensando nisso, creio que cada um de nós precisamos deixar de criar regras a respeito de Deus e colocá-lo em uma caixinha, crendo que Deus deve agir segundo o nosso conceito de como ele deveria ser. Porque mais cedo ou mais tarde, ele, o Senhor Deus, quebrará essas regras, porque são as nossas regras, não as dele. Devemos crer como Paulo, que diz que sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.